Começar dizendo que está chovendo, um barulhinho muito chato, mas aqui eu não vou adiar esse vídeo nem para mais 1 hora, porque já era para ter sido postado no final de semana, mas eu tinha coisas para fazer. E esse vídeo me deu muito trabalho. Olá F1 fans, eu sou Carolina Pedroni e este é o Pole 5, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar dos 70 anos da Fórmula 1, mais especificamente da sua primeira corrida, algumas curiosidades daquele evento de lá de 1950. E antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho porque me ajuda bastante. Vamos começar dizendo que o automobilismo já respirava antes da Fórmula 1, antes de 1950. Sim, existiam os grandes prêmios, lá na década de 20, de 30 ali já existiam as corridas de automobilismo e era comandado pela Associação Internacional de Clubes de Carros Reconhecidos, ou quer dizer, de automóveis reconhecidos. Hoje conhecido como Federação Internacional de Automobilismo, a.k.a. FIA, querida FIA. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o automobilismo precisou parar, não só o automobilismo, mas como muitos esportes, e foi um período muito difícil. Apenas em 1946 voltou a falar de automobilismo novamente. A Comissão Esportiva Internacional e a FIA deram os primeiros passos para ir falar novamente sobre o retorno de todo o automobilismo e de como seria o esporte novamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente da federação, Chevalier René Denif, de 80 anos, foi substituído por Auguste Perrault, que deu início às discussões sobre uma nova fórmula de grande prêmio. Foi nessa época que a Associação de Carros Reconhecidos passou a se chamar FIA, só pra gente saber quando foi essa mudança. Não se sabe realmente quem teve a ideia de mudar e fundar a Fórmula 1, mas os créditos vão ao marquês Antonio Brivio Sforza, que foi eleito para representar a Itália na FIA em 1946. O marquês era ex-medalhista de trenó e também piloto de grande prêmio. Ele conquistou os terceiros lugares em Mônaco em 1935 e Nürburgring em 1936. Houve uma discussão e votação na CSI e decidiram que fórmula seria a palavra mais adequada para representar o esporte. No início iria se chamar Fórmula Internacional, depois Fórmula A. Mas acabaram concluindo que Fórmula 1 seria melhor para identificar ela como categoria mãe, iria distinguir melhor ela das demais. O primeiro campeonato teria 7 etapas: Grã-Bretanha, Mônaco, Estados Unidos, Bélgica, Suíça, Itália e França. Em solo americano, a disputa foi a famosa Indianapolis 500, famosíssima, e ficou no calendário até 1960. Inicialmente, o campeonato era só de pilotos, e foi apenas em 1958 que foi concebido o campeonato de construtores. Sábado, 13 de maio de 1950, tivemos a primeira corrida de Fórmula 1 em Silverstone. Estima-se que quase 120 mil pessoas estiveram presentes em todo o final de semana para ver aquele começo de uma nova era do automobilismo. Entre os espectadores mais ilustres estavam o rei George VI e a rainha Elizabeth II, acompanhados da princesa Margaret. Antes da corrida começar, já existiam os favoritos. A Alfa Romeo 158, ou Alfetta, apesar de ter sido um carro construído 13 anos antes da primeira corrida, era sim um carro a ser batido. Isso levou com que ela assinasse com os 3 maiores nomes da época: Juan Manuel Fangio, Giuseppe Nino Farina e Luigi Fagioli. Conhecidos carinhosamente como os 3 Fs. Na classificação, os Fs conseguiram os 3 primeiros lugares no grid. E na corrida de 70 voltas, quase 2 horas e 15 minutos, Nino Farina conquistou o primeiro troféu da Fórmula 1. Bom, dos 21 pilotos, apenas 12 terminaram aquela prova. Houve muito abandono e entre o primeiro colocado, Nino Farina, e o último, que era o Joey Kelly, houve um espaço de 13 voltas apenas. Acredite ou não, mas a idade média dos pilotos naquela época era de 39 anos. Isso porque tínhamos 3 pilotos com mais de 50 anos e 5 pilotos com mais de 40 anos, incluindo Nino Farina,
com 43. Além do trio dos sonhos da Alfa Romeo, 2 outros pilotos também chamaram a atenção. Entre os 21 pilotos estava o tailandês Príncipe Birabong Banudê, conhecido como Príncipe Bira, e o barão Emmanuel Tolo de Granfiniert, piloto suíço que venceu o Grande Prêmio da Inglaterra de 1949 na era pré-campeonato. Detalhe: antes de Alex Albon entrar para a Fórmula 1, Príncipe Bira era o único tailandês a competir na Fórmula 1 nesses anos todos. A primeira temporada foi dominada pela Alfa Romeo. Das 7 provas, conquistaram 6, menos as 500 milhas de Indianápolis. Farina e Fangio faziam revezamento de pódio. Cada um tinham 3 vitórias. Estavam empatados em número de pódios e em número de voltas mais rápidas. Pois sim, voltas rápidas, porque naquela época se dava um ponto extra para quem fizesse a melhor volta. Mas o campeonato ficou nas mãos do italiano. Isso porque o argentino precisou abandonar a primeira prova por problemas de vazamento de óleo. O número de provas aumentou de 6 para 11 no final da década de 50. E a Ferrari, a grande rival da Alfa Romeo naquela época, perdeu a primeira corrida e foi fazer sua estreia apenas em Mônaco, na segunda etapa do campeonato. A escuderia é a única a participar de todos os campeonatos, de 1950 a 2012, na Fórmula 1. Na primeira década da Fórmula 1, tivemos 5 campeões diferentes. O primeiro sendo Nino Farina, depois temos Juan Manuel Fangio com 5 títulos, Alberto Ascari com 2, Mike Halter e Jack Brabham com apenas 1. Muita coisa mudou de 13 de maio de 1950 até hoje, 2020. Mudaram os carros, mudaram a forma de correr, mudou a segurança, a forma como que os pilotos ingressam na Fórmula 1, mudou muita coisa, mas não a paixão que sentimos por esse esporte tão fascinante, tão emocionante, que é a Fórmula 1. São 70 anos. Temos muita coisa para contar. Não cabe tudo num vídeo. Por isso eu fiz esse pequeno resuminho para falar sobre um pouquinho ali do começo da Fórmula 1. Espero que tenham gostado e deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. E se vocês querem que eu faça mais aí um resumo de outras décadas, pode deixar aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido, porque esse vídeo foi muito difícil de fazer. Eu estou desde semana passada tentando fazer ele. Quem me acompanha no Twitter sabe, então pode seguir lá, @CarolPedroni. Gente, eu consegui.